Olá, amigos e amigas aqui do canal Faça com Carinho. Vem comigo fazer um delicioso mamão cristalizado. Já panhei, eles estão aqui, panhei 4. Tá vendo? Então agora eu vou começar a preparar para fazer o doce. A primeira coisa que eu vou fazer, eu coloquei eles aqui num tabuleiro, eu ainda não lavei eles ainda não, mas eu vou dar uns risquinhos assim, olha, bem fininhos, não precisa afundar muito a faca não. Faz o mamão amargar demais. Aí a gente tira esse leite assim, ó, vai dando uns arranhões assim com a faca, que aí ele vai minar todo esse leite aqui. Aí só quando ele minar todo esse leite, a gente começa a fazer o doce, a preparar para fazer o doce. Então eu vou fazer isso nele, do outro lado também. Eu comecei lavando bem o mamão. Eu vou demonstrar apenas em uma mão, mas vou fazer a mesma coisa com os outros 3. Quem tiver uma bucha de cozinha nova, pode também utilizar para ajudar aqui a lavar aqui o mamão. Depois, em uma bacia, eu coloquei 4 litros de água e 2 colheres de água sanitária para higienizar o mamão. Deixei ficar nessa solução durante 10 minutos. Depois que se passaram os 10 minutos, aí eu comecei a lavar novamente com bastante água corrente. Aí eu tirei, né, da bacia, né, coloquei novamente debaixo da torneira, deixei cair bastante água corrente para que, né, não fique resíduo nenhum dessa solução que higieniza, né? O mesmo faz com o mamão quando é do varejão também. Aí eu vou demonstrar aqui para vocês como que eu piquei. Vou tirar toda essa semente, tá vendo? Do mamão, tem um miolinho assim que fica debaixo dessa semente um pouquinho molinho. Eu retiro ele também e vou partir em pedaços mais ou menos de 5 centímetros. Já parti todos os mamões, tá vendo? Lavei bem lavadinho e deixei agora eles de molho em uma bacia cheia de água. Água limpinha, água branca, né? Sem nada. Vou deixar de molho cerca de 7 a 8 horas. Mesmo para tirar algum resíduo de amargo, algum gostinho de amargo que ele ainda possa ter. Lembrando que os pedaços não são tão pequenos, mais ou menos de 3 a 5 centímetros. 8 horas depois, eu enxaguei, tirei aquela água, lavei ele de novo debaixo de água corrente, enchi a bacia de novo de água e vou colocar aqui nessa bacia 2 colheres cheias de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato que a gente usa mesmo em casa, esse que, né, usa mesmo doméstico. Vou colocar aqui e vou deixar esse bicarbonato agir aqui durante meia hora, 30 minutos. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem escrito quanto de mamão eu gastei, quanto de bicarbonato, quanto de açúcar, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade que eu gastei para fazer esse doce. Passados 30 minutos, eu lavei bem lavado, escorri toda a água que estava, né, a solução com bicarbonato,
escorri toda, enxaguei umas 2 vezes para sair totalmente. Quem quiser deixar depois mais uns 10 minutinhos na água filtrada, pode, ó, na água da torneira para ficar de molho, pode. Acabando, né, de fazer isso, eu já vou cozinhar aqui o mamão. O que que eu fiz? Nessa panela aí, eu coloquei apenas água para cozinhar os mamões, apenas água, mais nada. Nessa do meio aí também eu coloquei água e vou adicionar o açúcar para fazer a calda. Lembrando que na descrição do vídeo tem a quantidade que eu usei. Então, eu vou colocar agora aqui o açúcar e vou fazer aquela calda. Vou deixar esse açúcar dissolver todo, tá? Vou colocar também um pouquinho de cravo da Índia, porque eu gosto daquele gostinho. Mas é opcional, ele dá um perfuminho gostoso. Coloquei aqui o cravo, o açúcar já dissolveu. Que ó, vou misturar o mamão ainda quente nessa mistura. Que horas que eu sei que eu tenho que misturar? Na hora que eu fincar o garfo no mamão, ele tiver um pouquinho começado a cozinhar, eu já posso misturar ele na calda. Porém, eu tenho que escorrer essa água toda que ele está cozinhando. Que ele está cozinhando apenas em água, eu tenho que escorrer e misturar na calda. Então, eu finquei o garfo aqui no mamão e eu vi que ele já tá na hora de misturar aqui nessa calda. Porque ele já, né? Ele já ferveu, ele já cozinhou cerca de uns 30, 40 minutos. A calda também já ficou aí no fogo ao mesmo tempo, uns 30, 40. Aí tá vendo? Eu já misturei aqui, tá? É porque eu cortei aqui o vídeo para não ficar muito longo. Eu escorri todo o mamão, tirei aquela água e dividi. Como é muito mamão, tem que fazer aqui em 2 panelas, mas se fosse só 2, cabia só numa panela, tá vendo? Eu dividi aquela calda em 2 partes e dividi o mamão também em 2 partes. Ele ainda quente, que ele estava no cozimento, eu escorri no escorredor e coloquei ele aqui na calda. Tá vendo? E continuei aqui com a calda ligada, né? E aí, o que que acontece? Quando ele vai ficando transparente, passa uns 30, 40 minutos que ele tá na calda, eu já até desliguei aqui. Ele já tá na hora de desligar. Passou uns 30 minutos, assim, 40, ele já começou a ficar transparente, desliga. Quem quiser despejar esse mamão numa vasilha de plástico para que comece a fazer novamente amanhã, porque ele demora 3 dias para ficar pronto, tá? Então, agora eu vou esperar esfriar. Posso tampar aqui a panela, deixar, porque uma panela de alumínio não tem problema ficar, ou colocar numa panela, numa vasilha de plástico. Se for esse tacho de cobre, não deixe, mas o alumínio e uma vasilha de plástico pode. Aí, no outro dia, eu vou retornar, colocar ele novamente no fogão. Já coloquei aqui no outro dia, tá vendo? As panelas aqui, né? Com o mamão, tá vendo? E vou deixar aqui cerca de 30 minutos a 40. Até que eu veja que ele está assim, pegando um brilho. Quando ele começar a brilhar, eu ver que ele tá com, assim, aparecendo, que ele está aparecendo um vidro trincado. Ele vai dando uns rajadinhos assim de vidro trincado por dentro e ele vai ficando brilhoso e transparente. Eu desligo novamente, tá? As panelas, paro de fazer. E a calda também, ela vai assim, virando uma calda mesmo de doce, né? Uma calda assim de doce. Quando eu vejo que isso vai acontecendo, eu desligo novamente e retorno só amanhã. Eu tiro do fogão, coloco numa mesa, porque a gente, né, precisa do fogão para outras coisas. E deixo esfriar, tiro, coloco numa mesa. Às vezes eu deixo na panela mesmo de alumínio, às vezes eu coloco numas vasilhas de plástico também. E retorno no outro dia. Então,
Ah lá, tá vendo como que ele já brilhou? Passou aqui uns 30, 40 minutos, tá vendo? Ele já tá com aspecto bom. Eu já desliguei aquela outra panela, agora só tô com essa aqui ligada, olha, tá vendo? Como que ele já tá ficando parecendo que tem um vidro quebrado por dentro. Esse tipo um vidro de carro trincado, ele vai ficando nessa fisionomia. E transparente, que dá pra ver lá dentro dele, tá vendo? E ele vai ficando brilhando. Então, quando chegar assim, a calda também já engrossou bastante. Eu desligo, faço a mesma coisa que eu falei pra vocês. Deixo esfriar, tampo, ou coloco quando esfriar numa bacia, numa outra vasilha plástica, deixo tampadinho. E só no outro dia eu retorno aí pra finalizar o doce. Desliguei aqui, tá vendo? A outra panela ali já esfriou um pouco, então eu já tampo. Essa aqui eu vou deixar esfriar, vou tampar também. E retorno amanhã para fazer, né, a finalização do doce. Dessa vez eu deixei nesse segundo para o terceiro dia, né? Nesse terceiro dia, dormi aqui. Dormir, né? Descansar, né? O doce aqui nessas vasilhas de plástico, nessas bacias de plástico. Eu tampei com um pano de prato e agora eu vou retornar, né, com eles para a panela para dar a finalização aqui do doce. Já é o terceiro dia, lembrando. Retornei com ele aqui para a panela, vou fazer um de cada vez agora, né? Vou finalizar uma panela aqui de cada vez, porque agora tem que ter um ponto aqui, né? Então, eu tenho que ficar esperto para não passar do ponto, para não açucarar o doce. Ele não pode ficar açucarado, sim cristalizado. Então, eu vou, né, deixar ferver aqui até que essa calda vai diminuindo, vai engrossando, vai diminuindo, que o doce fica mais rajado, parecendo um cristal mesmo trincado. E também ele brilha. Tá vendo essa peneira? É uma peneira de cozinha de coar fubá, catar feijão. Eu separei ela aqui, que eu tenho que colocar o doce, quando ele estiver já no ponto, aqui, escorrer nessa peneira. Depois que eu colocar ele escorrer na peneira, eu vou passar ele no açúcar e coloquei ele num tabuleiro. Tá vendo? Já passou um tempo aqui, ele já está bem diminuindo a calda, já está quase no momento já de tirar. Lembrando que eu estou cortando os pedaços do vídeo, porque para não ficar muito longo. Tá vendo como que ele já tá parecendo um cristal quebrado por dentro, todo transparente? Tá quase na hora já de tirar. Eu tô cortando uns pedaços do vídeo para não ficar muito grande. Mas não tem erro, embora demore 3 dias, é bem simples e fácil de fazer. E fica uma delícia, compensa muito fazer, que esse doce é muito caro, esse doce cristalizado, nessa fruta aí cristalizada, né? Então, vamos lá. Eu continuo aqui mexendo, tá vendo? A calda já está ficando bem grossa e o doce está ficando cada vez mais brilhante. Já é o terceiro dia, o dia de finalizar, né? Assim que eu coloquei ele escorrer ali na peneira, eu vou passá-lo, né, no açúcar refinado e abrir ele num tabuleiro, deixar ele, né, no tabuleiro, né, para ele secar. Depois do segundo, terceiro dia que ele ficar no tabuleiro, ele vai ficando cada dia mais gostoso. Olha só como tá ficando bonito, tá vendo? Fica muito gostoso. Olha como que ele tá com aspecto por dentro de cristal quebrado, trincado. Lembrando que na descrição do vídeo tem a quantidade, né, de ingredientes que eu usei aqui para fazer o doce. Vou deixar para vocês, tanto para fazer com mais quantidade, como eu fiz, nessa quantidade de mamão, que foram 4, ou para fazer com menos, tá? Vou deixar para vocês aí. E façam, escreva aqui, comentem aqui no comentário
se vocês gostaram. Eu cortei uns pedaços do vídeo para não ficar muito grande, como eu falei para vocês. Olha como que está, gente, lindo, né? Vai brilhando, vai ficando com aspecto assim de cristalizado mesmo. Eu vou aqui organizar aqui agora, é o açúcar refinado, que eu vou passar ele, tá? Agora eu vou passar ele no açúcar refinado, colocar na peneira para escorrer, passar no açúcar refinado. Como eu estou sem açúcar refinado aqui, eu bati um pouquinho de açúcar cristal no liquidificador, mas tem que ser bem pouco para não estragar o liquidificador. Desculpa o barulho da moto passando, porque é muito movimentada aqui a minha rua. Tá vendo? Eu passei aqui no liquidificador o açúcar refinado, o açúcar cristal, ele ficou fininho, mas eu passei de 2 vezes para não passar muito e não estragar o liquidificador, não bater muito. Agora já está quase na hora de eu colocar ele na peneira, tá? Para ele escorrer. Vendo como que ele tá brilhando, brilhando? Viu? E a calda bem grossa. Nesse momento, a gente tem que ficar muito esperto para essa calda não secar completamente e não açucarar. Tá vendo? Já está no ponto de tirar. Eu vou colocar aqui a bacia com a peneira bem perto aqui. E o que eu coloquei aqui escorrer na bacia de plástico. Tem que ter cuidado para não queimar aqui no fogo. Eu coloquei dentro de um tabuleiro. Aí, o que acontece? Eu vou escorrer, tá vendo? Olha, quando tiver assim, vou colocar ele para escorrer. Fica esperto nesse momento. Tem que cuidar muito para não açucarar essa calda aí, tá? Tem que colocar rapidinho agora para colocar para escorrer na peneira, rapidinho. Quem quiser deixar ele secar assim, sem passar no açúcar refinado, pode também. Eu gosto de passar, eu acho que devido eu ter que tirar ele depressa da peneira, eu já tiro e já passo no açúcar, né? Que a peneira é pequena. E já coloco no tabuleiro, mas quem quiser deixar ele assim, escorrer aqui só e depois coloquei no tabuleiro sem passar também no açúcar, também fica bonito, fica brilhando assim bonito. Então, agora aqui é jogo rápido, tá? Jogo rápido para não açucarar essa calda. Porque se ela açucarar demais, ela endurece, né? E o mamão fica agarrado muito no açúcar. Já fiz, tá vendo? Escorri rapidinho lá. E já vou agora passar uns ficaram açucarados do final aí, tá vendo? Os de cima. Porque já estava passando já da hora. Mas, tá vendo? Os de baixo não ficaram açucarados, não. Eu passo agora no açúcar refinado. E tá aí. Olha que lindo, gente. E que delícia. Eu nunca comi um doce de mamão desse. Tão gostoso desse jeito. Ele fica crocante por fora, macinho, suculento por dentro. Passado aí 2, 3 dias, mais gostoso vai ficando. Passou aí 2, 3 dias que ele ficou assim, vocês podem também colocar na geladeira. Quem gostou, deixa um like.